Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso assunto é orações subordinadas adverbiais. Bom, como nós já dissemos nessa disciplina, as orações elas podem ser subordinadas ou coordenadas. Nós vimos que as orações coordenadas elas mantêm uma relação sintática, semântica, né, num período, mas elas não exercem função sintática umas em relação às outras, ou seja, elas são coordenadas por serem orações independentes sintaticamente, o que não ocorre com as orações subordinadas, né? Nós vimos que elas são subordinadas exatamente porque uma exerce função sintática em relação à outra, né? Dependendo do número de orações que existem no período, certo? Então, as orações subordinadas, elas podem ser de três tipos. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, aquelas que são normalmente introduzidas por conjunções integrantes, né? Lembrando que elas são orações que integram mesmo o sentido da oração principal, então elas vão exercer funções sintáticas típicas de substantivos, né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, né? Então, são funções de natureza substantiva, certo? Por isso, são orações subordinadas substantivas. Já as adjetivas, como o nome também mostra, elas exercem função sintática típica de adjetivo, né? No caso dessas relações entre essas orações e a oração principal, nós percebemos o quê? Que as orações adjetivas, elas exercem função de adjunto adnominal da oração principal, certo? Então, vale a pena voltar lá no período simples e revisar mesmo as funções sintáticas dos termos da oração, né? Como eu disse desde o início, se você domina as orações absolutas, né, os períodos simples, a gente não vai ter problema com o período composto, que é até mais simples de fazer a análise, tá? Então, é fundamental que vocês dominem a análise sintática do período simples, ok? E aí agora a gente entra num assunto que é também aparentemente complicado, mas não, é super simples, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que é, quando a gente está analisando as orações subordinadas adverbiais, a gente precisa colocar em prática a nossa habilidade em interpretar, né? Tem muito a ver com a interpretação do período em si. A relação semântica ela é muito necessária, até porque a gente está falando de função adverbial, que é uma função circunstancial, né? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas são tipicamente orações que exercem função sintática de advérbios, tá? Então, como eu acabei de dizer, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem função de advérbio, elas são introduzidas também por conjunções subordinativas aí. Lá no início eu pedi que vocês estudassem o capítulo da gramática de vocês, que traz uma explicação detalhada sobre as conjunções, tanto as coordenativas quanto as subordinativas, porque é essencial você identificar a conjunção e entender qual é a semântica daquela conjunção naquele período, certo? Então, são todos esses tipos aí, são várias, né? Existem uma quantidade assim significativa de conjunções, mas elas são tranquilas de entender, porque o nome da conjunção está assim, diretamente relacionado ao significado, né? A semântica que elas trazem para aquele período que elas estão, em que elas estão aparecendo, ok? Então, as conjunções importantes para nós agora são essas aí, ó. Causal, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, consecutiva, proporcional, final, modal e temporal, tá? Então, ressalto a
função de uma oração subordinada adverbial é a função de um advérbio. E qual é a função de um advérbio lá no período simples? Adjunto adverbial, certo? São termos circunstanciais, são classificados como termos acessórios, né? Então, por isso que às vezes pode passar aquela impressão de que não são orações subordinadas, dá aquela ideia de independência, mas ela é enganosa, tá? A gente vai perceber que há sim uma relação de dependência sintática entre as orações, ok? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da oração subordinada adverbial causal. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque há uma semelhança bastante significativa entre as orações subordinadas adverbiais causais e as consecutivas, tá? Por que eu digo isso? Porque quando você tem uma oração, um período, né, composto com oração ou oração causal ou oração consecutiva, você vai perceber que existe aí uma relação de causa e consequência, tá? Só que, presta bastante atenção, quando você tem a relação, a ideia de causa na oração subordinada, a consequência vai estar na oração principal e vice-versa. Quando a consequência está na oração subordinada, a causa estará na oração principal. Então, a gente precisa estar bastante atento a isso, tá? Como que eu identifico a oração principal e a oração subordinada? Bom, a oração subordinada normalmente é aquela que traz a conjunção ali como conectivo, né? E a oração principal não. Ela é que é a modificada no caso, né? Ela que vai ser modificada pela oração subordinada adverbial. Tudo bem? Então, observem esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. A cidade ficou alagada porque as chuvas estão mais intensas. Então, observe que a oração que está em preto aqui, ela é a oração principal. Ela não tem uma conjunção introduzindo, né? Já a segunda oração, a azulzinha, ela vem introduzida pela conjunção porque e ela é a causa disso aqui que aconteceu, ó. A cidade ficou alagada, é uma consequência das chuvas intensas, ok? Percebe que existe aqui sim uma relação de causa na subordinada e a consequência que está na principal, tá? Então a causa para a cidade ter ficado alagada são as chuvas intensas, ok? Então a oração introduzida pelo porquê aqui, ela é uma oração subordinada adverbial causal, exatamente porque ela traz a causa do evento, né, descrito na oração principal. Mesma coisa você observa aqui na segunda oração. Já que a cidade está alagada, não haverá aula hoje. Bom, a causa está nessa oração aqui destacada em azul e a consequência é o que está na oração principal aqui, a oração em preto, tá? Aqui a gente tem uma locução conjuntiva, já que é equivalente a porquê, tá? E a semântica é bem parecida, né? Já que a cidade está alagada, ou seja, porque a cidade está alagada, não haverá aula hoje. Então, a consequência do alagamento da cidade é a não realização da aula. Tudo bem? Olha, observem aqui outra coisa, outro fenômeno sintático, tá? Eu acredito que eu já conversei com vocês a respeito da ordem canônica dos termos na oração, né? Então, no português, a ordem canônica, ou seja, a ordem natural dos termos é sujeito, verbo, complemento. O português do Brasil é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, né? Quando tem, ou o complemento que for. E os advérbios, ou seja, os adjuntos adverbiais, eles
normalmente, naturalmente, ocorrem lá no final da sentença, numa posição mais periférica, digamos assim, tá? Então, a ordem natural dos advérbios é no final da oração, ok? Então, você observa aqui no primeiro exemplo, no primeiro período que eu coloquei, a cidade ficou alagada porque as chuvas estão mais intensas. Você vê que o advérbio, ou seja, a oração adverbial, ela está na posição canônica, ela está lá no final, ou seja, depois da oração principal. Isso é a ordem natural, né, da oração adverbial aparecer, certo? Então, aqui, como ela está na ordem canônica, ou seja, a ordem natural, não há necessidade de vírgula, tá? Você não precisa colocar vírgula aqui, ok? A vírgula, eu já disse para vocês em outras oportunidades, ela é um elemento sintático. A vírgula, ela só vai aparecer por alguma questão sintática, tá? E uma das funções da vírgula é indicar o deslocamento de um termo, tá? Aí, aqui no segundo exemplo, vocês observam que não estamos observando nesse período a ordem canônica. Você vê que a oração principal, ela vem antecedida da oração subordinada adverbial causal. Então, quer dizer, a oração subordinada adverbial causal, ela saiu lá do final da oração e foi para o início, né? Então, para indicar esse deslocamento, houve a necessidade de colocar a vírgula, certo? Então, quando houver esse deslocamento da oração subordinada adverbial causal do final para o início do período, nós precisaremos indicar esse deslocamento com o uso da vírgula, tudo bem? Então, essa vírgula aqui, ela é sintática, ela não está aqui por nada, ela não está aqui por acaso, ela está aqui para indicar que houve um deslocamento de uma oração que naturalmente deveria ocorrer lá no final, tá ok? Então, isso você vai observar em todos os exemplos de orações subordinadas adverbiais, tá? Então, ficou claro para vocês aqui a ideia da causa? Ó, nesse caso, a causa está na oração subordinada, que é a que está em azul, e a consequência está na oração principal, tá? Nós vamos ver o contrário agora. Olha lá. Vamos analisar as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Então, continuamos observando aqui uma relação de causa e consequência. Só que agora você vai ver que a consequência não está mais na oração principal, ela está na oração subordinada, tá? Observe, a oração subordinada é a que está em azulzinho, tá bom? Então, ela dormiu bastante, tanto que acordou na hora do almoço, tá? Olha lá, a causa dela ter acordado na hora do almoço é o fato dela ter dormido bastante, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos a ordem canônica. Quer dizer, essa vírgula, ela não é obrigatória, tá certo? Ela não é proibida, tá? Ela é facultativa. Eu posso colocar ou não, porque eu tenho uma oração, né, grande aqui, é um termo considerável, significativamente grande, tá? Mas essa vírgula ela não é obrigatória, por quê? Porque a oração subordinada está na ordem canônica, tá? Então, se eu quiser, eu posso tirar essa vírgula aqui sem problema. Agora, se fosse o contrário, né, se a oração subordinada estivesse antes da principal, aí sim a vírgula seria obrigatória, tá bom? Vamos analisar o segundo exemplo? A cidade ficou muito alagada, de forma que é impossível ir à escola hoje. Então, a consequência do alagamento da cidade é o fato de ser impossível ir à escola hoje, tá? Então, a consequência está na oração subordinada e a causa para esse evento está na oração principal, tá? Então, nesses dois exemplos, ressalto aqui, né, enfatizo que a vírgula não é obrigatória, tá bom? Por quê? Porque
a oração está na ordem canônica, ela está onde deveria estar naturalmente, que é depois da oração principal, tá? É proibido colocar? Não, não é proibido, tá? Mas ela também, se você retirar, ela não vai fazer falta nenhuma, tudo bem? Próximo exemplo. Oração subordinada adverbial comparativa. Bom, gente, o nome já diz. A gente vai encontrar aqui uma relação de comparação. Ó, menos do que ontem, ele se atrasou para o jantar. Menos do que ontem, ele se atrasou para o jantar. Ou seja, ele se atrasou para o jantar, mas foi menos do que ontem. Quer dizer, ontem ele atrasou mais, né? Então, estou comparando de uma forma. Esse daqui é um comparativo de inferioridade, né? Que a gente diz. Então, ele se atrasou menos do que ontem. O meu parâmetro está na oração principal. Então, ontem ele se atrasou. Hoje ele se atrasou menos do que ontem, tá? No finalzinho eu vou fazer um comentário aqui a respeito dos verbos, né? Desse tipo de oração subordinada adverbial, tá? Ó, durante o jantar, eles falavam mais do que papagaios. Durante o jantar, eles falavam mais do que papagaio. Então, ó a comparação aqui. Estão comparando o jeito que algumas pessoas falavam ao jeito que os papagaios falam, né? Aí você pode me questionar assim, professora, mas isso não é oração, não tem verbo. Realmente, o verbo ele não está expresso, tá? Então, não é que ele não exista aqui, ele existe, mas ele está omitido. Por que que isso é possível? Porque trata-se do mesmo verbo da oração principal, tá? Então, seria assim, durante o jantar, eles falavam mais do que papagaios falam. Então, por uma questão assim de não haver redundância, né? Para que eu vou ficar repetindo o mesmo verbo? Não tem necessidade. O verbo vai ser omitido. Então, é muito comum acontecer isso no caso de orações subordinadas comparativas, tá? Ó, antes do que ontem, ele se atrasou para jantar. Mas qual que é o verbo que está omitido aqui? Atrasar-se, né? Menos do que ontem, ele se atrasou. Ele se atrasou menos do que ontem, mas ele se atrasou, tá? Então, eu só pude omitir aqui o verbo atrasar-se porque ele já aparece na oração principal, tá? Então, a gente vai observar isso com uma certa frequência, tudo bem? É muito comum acontecer de o verbo da oração subordinada comparativa ser omitido, tudo bem? Vamos lá, oração subordinada condicional. Vamos lá, oração subordinada condicional. A ideia expressa o que? Uma condição. Então, se o aquecimento global não for amenizado, a vida humana estará ameaçada. Bom, qual a condição para que a vida humana esteja ameaçada? Que o aquecimento global não seja amenizado, tá? Então, esse se, essa conjunção, ela introduz essa ideia de condição, tudo bem? A mesma ideia é expressa pela expressão, pela locução, contanto que. Então, contanto que estude muito, ele conseguirá passar no vestibular. Então, a condição para que ele passe no vestibular é estudar bastante. Então, é a condição. Vamos adiante? Vamos adiante. Oração subordinada adverbial concessiva. Aqui, pessoal, muito cuidado. O que é fazer uma concessão? É abrir uma exceção, tá? Então, embora estivesse atrasado, não se apressou para chegar no horário combinado. Então, o raciocínio ele deveria ter se apressado, mas mesmo sabendo que ele estava atrasado, ele não se apressou, né? Então, a ideia aqui é de concessão. Ele assumiu o risco, né, de chegar atrasado. Tínhamos de beber sempre um pouco de tudo, contanto isso fosse uma tarefa difícil. Que a gente pode também substituir pela conjunção embora, né?
Embora fosse difícil, tínhamos de beber um pouco de tudo, tá? Então, mesmo sendo difícil, eu abro essa exceção e experimento. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Oração subordinada adverbial conformativa. Qual que é a ideia da conformativa, gente? É a ideia de conformidade, certo? Então, uma coisa está de acordo com outra, pré-estabelecida, normalmente, né? Então, conforme Paulo Freire, a educação deve ser libertadora. Então, isso eu estou afirmando que a educação deve ser libertadora com base nos preceitos desse autor, certo? Em conformidade ao que ele já havia dito. Outro exemplo, as competições esportivas ocorrerão segundo as regras apresentadas pelo Comitê Olímpico. Então, sabemos quais são as regras, né? Então, as competições, elas ocorrerão em conformidade com essas regras, tá certo? Então, alguma coisa acontece de acordo com o que foi previamente acordado. Isso é a ideia da oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial final, então não confunda final com a ideia de terminar, né, de finalizar, não é nada disso. É a ideia de finalidade. Então você faz uma coisa pretendendo alcançar um determinado objetivo, ok? Ó, a fim de estudar mais, Mário deixou de usar exageradamente as redes sociais. Então, qual era o objetivo dele quando ele deixou de usar demais as redes sociais? O objetivo era conseguir estudar mais, né? O governo deve combater as desigualdades sociais com que objetivo? Para que a fome e a miséria deixem de ser uma realidade no nosso país, tá? Então, a oração subordinada adverbial final, ela traz uma noção de finalidade, ok? A oração subordinada adverbial proporcional, bom, vamos raciocinar assim, ó. As coisas, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Normalmente, elas acontecem de forma gradativa. Existe aí uma noção de gradação mesmo, né? De proporcionalidade. Por exemplo, as chuvas diminuem à proporção que o desmatamento aumenta. Então, a relação entre desmatamento e escassez de chuva, ela está ali proporcional. Então, aumenta desmatamento, diminui chuva. Então, a chuva não vai acabar de uma vez por todas, né? Segundo os ambientalistas, as chuvas elas tendem a diminuir à medida que o desmatamento aumenta. Tudo bem? O outro exemplo, à medida que ganhava mais dinheiro, ele comprava mais roupas e acessórios caros. Então, quer dizer, a pessoa não mudou os hábitos de consumir assim de uma hora para outra, né? À medida que ele foi melhorando a condição financeira, foi adquirindo mais bens, né? De valor, mais acessórios, roupas caras, tá certo? Outro exemplo, à medida que leio, amplio o meu vocabulário. Então, quer dizer, meu vocabulário ele não vai ficar rico, sofisticado de uma hora para outra. É necessário que eu leia, né, com uma certa frequência, num ritmo, né? Então tem que ter essa gradação aí para que haja uma melhora no meu vocabulário, tá? Então essa é a noção trazida pelas orações subordinadas adverbiais proporcionais, tudo bem? Opa! Temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Bom, as orações subordinadas adverbiais temporais, como o próprio nome está dizendo, elas trazem uma noção de tempo.
as flores desabrocharão quando chegar a primavera. Então, tem um tempo para que as flores desabrochem, né? É necessário a chegada da primavera para que isso aconteça. Desde que ela foi embora, desde que ele foi embora, os dias são cheios de saudade. Então, a saudade, ela não chegou assim de uma hora para outra, né? Ela chegou a partir do momento que ele foi embora, tá? Então, olha as palavrinhas quando, desde que. Então, elas são palavras ou expressões que denotam essa noção de tempo, ok? Bom, essas aqui são as referências que vocês já têm aí nos outros slides, né? São gramáticas que eu indico, inclusive algumas delas eu enviei para vocês lá no material de apoio, né? Quero fazer uma ressalva. Existem algumas gramáticas que trazem um tipo de oração subordinada adverbial que nem sempre é abordada na escola, né? Assim, tem gente que nunca ouviu falar lá no ensino médio, no ensino fundamental, que é a oração subordinada adverbial modal. Inclusive, não existe uma conjunção subordinativa modal, tá? Mas existem orações subordinadas adverbiais modais e a gente vai perceber que a ideia expressa por esse tipo de oração é a ideia de modo mesmo, tá? Por exemplo, a menina entrou na sala cantando, tá? Então, esse cantando está expressando o modo como a menina entrou na sala. Então, a gente vai observar que é um tipo de oração bastante frequente na nossa linguagem do dia a dia e é pouco abordada, tá? Pelos gramáticos, normalmente pelos livros didáticos, pouco citadas, tá? Então, só essa ressalva que eu havia me esquecido de falar, mas eu vou mandar para vocês aí o slide, vou colocar no material de referência e vai haver exemplos de oração subordinada adverbial modal também, ok? Então, gente, por hoje é isso. Continuo desejando que vocês se dediquem bastante nos estudos. Ressalto a importância que tem o treinamento, né? Vocês fazerem atividades, treinarem os exercícios. E existem muitos bons exercícios aí disponíveis, tá? Inclusive com gabaritos comentados. Façam, pratiquem. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, tá bom? E aí eu continuo à disposição de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção. Se precisarem, me procurem, tá? Mandem mensagens lá na plataforma ou me mandem e-mail, tá? Continuo à disposição de vocês. Sucesso nos estudos de vocês e até o nosso próximo encontro.